Bom, boa tarde ou boa noite a todos. Agora no verão, efetivamente é boa tarde, ainda é boa tarde. Um verão benigno, né? Após aquele inverno chuvoso, gélido, né? Não fosse a peste, a vida seria melhor, mas vamos lá, vamos enfrentar, vamos ter a vacina, e daqui a algum tempo, eu espero, todos nós esperamos que seja um tempo curto, poderemos nos reencontrar pessoalmente, que é uma coisa que todos nós, com certeza, desejamos de forma ardente, de forma intensa. Eu começo esse nosso reencontro dos livros de nossa vida, que agora passará para as quartas-feiras, sempre às 19 horas, fazendo um agradecimento especial ao novo secretário de Cultura, que me convidou para que eu permanecesse aqui, e eu confesso que permaneci pelo prazer de fazer essas lives, que são realmente encantadoras, são agradáveis, a gente conhece muita gente, a gente se reencontra com pessoas das quais estávamos muitas vezes afastados há anos, né? E agradeço, portanto, esse convite feito pelo Günter Axt, meu amigo há décadas, né? E que aqui esteve duas vezes. Uma, né, quando a primeira série dos livros de nossa vida, quando era público, o Günter esteve junto com o professor, historiador, psicanalista Felipe Pimentel, que eu quero trazer outra vez aqui, e foi uma noitada ainda empolgante. E, claro, eu sempre peço para o Günter, e vou pedir, já convidei, agora vai ter que falar no vídeo, né? Que ele conte casos, porque ele conhece demi-monde, né? Ele conhece a vida de todo mundo, sabe, é amigo da metade do planeta, e tem histórias admiráveis, né? Engraçadíssimas para contar a respeito de personalidades do jet set cultural, intelectual do mundo. Muito obrigado, Günter, que eu sei que está assistindo. Agradeço também ao prefeito por ter homologado a indicação do Günter. E vamos lá. Nós, além desse nosso projeto, nós vamos retomar o projeto Universidade Livre. Mas agora, a Universidade Aberta, desculpe, né? E nós vamos fazer de uma forma mais organizada, vai demorar um pouquinho, porque a gente vai fazer um projeto aí para incorporar e trazer pessoas de fora, participar. Nós vamos fazer uma síntese, uma espécie de história do pensamento, história das ideias, desde os tempos mais remotos, vamos lá para a Grécia, vamos lá para a antiga Israel, e vamos fazer um périplo com muitos professores convidados, né? Será uma espécie de curso longo e aberto sobre a questão do pensamento, a questão das ideias, na nossa civilização. Mas isso vai demorar um pouquinho ainda para começar, embora já esteja convidando não só gente daqui, gente do eixo central, do eixo do Brasil, do Sudeste, mas também gente de fora do Brasil. Já temos 3 ou 4 convidados para que participem, tragam sua contribuição. Também vamos iniciar já na semana que vem, vai ser uma vez por mês, provavelmente, uma série chamada Memória Viva. Memória Viva vai ser uma recuperação de nomes, de episódios, né, de acontecimentos. E nós vamos começar, semana que vem, vamos confirmar, eu preciso confirmar ainda com a Judith Scliar, nós vamos começar na quinta-feira. Hoje já convidei minha queridíssima Cíntia Moscovitch, que vai participar. Nós vamos fazer uma pequena mesa, um pequeno debate, ou vamos ler textos de Moacir Scliar, que estaremos lembrando, né, no ano que, infelizmente, né, do seu 10º aniversário do seu falecimento. Scliar foi uma referência brasileira, não só gaúcha, e eu vou contar nesse dia uma referência internacional. Eu participei de um evento que ele me convidou para ir e fiquei surpreso com o reconhecimento que sua obra tinha no plano, eu vou dizer, mundial. André, boa noite. Leonora, querida, filha da mais querida, tão querida Zorávia Betiol. Virgília, boa noite, obrigado. Vera Schuch, que bom, Vera. Maria Alice Braga.
todos vocês que estão nos assistindo, Ana Motinck, e cumprimentos por ter recebido o Prêmio Açorianos, por aquele seu lindo livro de poesia, que, de certa forma, fez justiça. A Ana já tivera várias vezes como finalista, e finalista eu acho que corresponde a um prêmio. E agora, esse ano, ganhou. Parabéns, Ana, não pude pessoalmente, espero breve poder te cumprimentar pessoalmente, como a todos vocês que estão nos assistindo agora. Para reiniciarmos a nossa série, ninguém melhor do que essa convidada. Eu a vinha convidando há 2 anos. Acho que ela já está me ouvindo, ela vai dizer que não, mas eu já vinha convidando há 2 anos. Ela foi minha professora, muito jovem, ela tinha 22 anos, eu acho, 23 anos, né? Eu tinha 19, 20, e ela foi dar um curso na URGS, ela era professora da URGS, sobre Hermann Hesse. E eu queria outro autor. Ela propôs uma discussão, mas a maioria optou pelo Hermann Hesse. Eu até tinha minhas restrições ao Hermann Hesse. Eu quero dizer que a Maria da Glória é uma professora tão fantástica que, quando eu terminei, eu estava apaixonado, sou até hoje apaixonado pela obra do Hermann Hesse. Até dei uma palestra uns 2 anos atrás, lá na Feira do Livro, sobre esse escritor que anda um pouco esquecido. Então, trazer a Maria da Glória, que é professora, ela foi editora, foi, na verdade, secretária editorial da Globo, mas a pessoa que decidia lá era a Glória, né? Íntima amiga do Érico, de sua família, né? Ela ficou responsável pelo acervo do Érico, extraordinária professora de teoria literária, com conhecimento vastíssimo. É um prazer conversar com Vicente, vou ver se chegou aí, por favor. Vamos convidar, hein? Prazer tê-la aqui. Eu estou aqui, Sérgio. Estás aí, Maria da Glória Gordini. Saudar a todos que estão nos ouvindo, e realmente vai ser um prazer falar contigo, certamente. Tá bom. Olha aqui, ó, a Heloína, aqui, a nossa queridíssima Heloína entrando aqui. A Heloína eu tenho que trazer aqui um dia também, né? Eu acho, ela tem historiíssimas para contar. Não, a Heloína já está previamente convidada. Vou lembrar das nossas pesquisas, nossos anos de pesquisa, Glória. A Glória ela tem uma trajetória muito curiosa, porque ela entra na universidade com essa... Eu acredito que tenha sido uma das professoras mais jovens que entrou na história da URGS, mas logo depois, por as circunstâncias, né? A história é feita de surpresas, de imprevistos, né? Essas forças que alguns dizem que são do destino, eu acho que são do acaso. Vem o AI-5 e, por assinar uma lista lá de protesto contra a cassação de alguns professores, eis que a nossa professora agora também foi cassada, né? Junto com os seus chefes queridos, professores magistrais, Ângelo Ritt, o homem que inventou, né, Glória, aquela coleção linda da Abril Cultural, dos clássicos, depois de cassado. Que, na verdade, todo mundo tem ainda algum volume na sua biblioteca. Todo mundo. Temos volumes, temos aqueles fascículos que eram muito bonitos, com fotos. Né? A gente não tinha uma iconografia aqui no Brasil, nem tinha internet para pesquisar. E o outro, o professor Dionísio Toledo, que saiu caçado daqui, foi dar aula na Sorbonne, né? Aí não é para qualquer um, né? A Maria da Glória retornou à universidade e nós vamos conversar aqui sobre essa leitora extraordinária e mais, não é só leitora em volume, depois nós vamos falar disso, de um bom gosto, eu sei, porque talvez seja aquela coisa do Narciso, que se olha no espelho, né, gosta do espelho, mas ela tem um bom gosto, dá para confiar. O livro que ela indicar, você pode sair, pode encontrar, vai na biblioteca, compra, pede emprestado, ou se tem em casa, lê, porque é livro bom. Glória, como é que começou? Vamos começar do início dessa carreira, vamos começar dessa vida aí de leitora. Como é que começou? Se tivesse a tua família era uma família com leitores? Olha, não muito, vamos dizer assim. O meu pai era operário naquela época e a minha mãe era professora só com formação de normalista. Uhum. Quase todas, né, na época, né? Na época era isso, né? Ela estudou
num colégio particular. Meu pai nem terminou, nem chegou no hoje segundo grau, tá? E ela terminou o que seria hoje o normal, né? Mas eram outros tempos. Mas como ela era professora e ela lecionava, desde pequena, ela sempre me deu livros de presente. Primeiro, aqueles livros com animais, tá? Depois, à medida que eu fui crescendo, ela me dava histórias de aventura, principalmente, eu gostava muito. Eu li todo o Karl May, para dizer a verdade. Puxa. Todo. Aqui eu conheço várias pessoas em Porto Alegre, o Cláudio Moreno leu todo o Karl May. Pior, eu vou baixinho aqui, sabe quem é que leu todo o Karl May? O Hitler. Não, eu também li, né? Pode ser, já tem. Karl May, né? Karl May, aquelas aventuras, né? Claro. Mas a gente aprendia muito com o Karl May, para nós. Eu li quase todo o Júlio Verne, também, que era outro que também era assim uma abertura para o mundo, né? Porque ele andava para lá e para cá nas histórias. Eu lia muito o Tesouro da Juventude naquela época. Tesouro! Lembra disso? Não sei se há muita gente, Glória, muita gente que teve aqui, gente assim um pouquinho mais idoso, né, como nós. O Tesouro da Juventude foi também uma fonte muito grande de formação de leitores no Brasil. Eu nem sei se não existe mais essa coleção. Eu não sei se existe, porque a última que eu vi já tinha sido muito amenizada, não era mais a edição que eu tive, que era uma edição de capa preta, ainda com fotografia antiga. Bom, a tua era antiga. Eu comecei a escrever no colégio, assim, aliás, primeiro seria no terceiro ano, por aí, do segundo, a professora perguntou por que tu escreves fotografia com PH? Eu tinha aprendido ler, né? Foi assim que tudo devia ser anterior àquela reforma ortográfica, eu acho que de 43, claro. Lá, né? Quando teve. Sei lá, porque teve uma reforma em 45, não foi? 45. Mas eu ali foi o ano que eu nasci, né? Sim, claro. Não estou dizendo que... Embora tenha algumas pessoas, meus ex-alunos, que diziam que eu já tinha... A minha mãe lia o Ussel para mim, enquanto me dava de mamar. A mãe professora, isso é muito... Aqui é uma saudação, porque tem muitas professoras que nos assistem, né? É incrível o número de leitores, como mãe professora em geral, torna os seus filhos leitores, né? Leitores, salvo, por exemplo, o Dionísio, que tu citaste, cuja filha odiava livros, porque ele só dava atenção aos livros. Não, e devia dar clássicos gregos para ela ler aos 7 anos também, né? Ele queria um ódio mortal, né? Claro, com certeza. Mas depois, deixa eu ver, realmente o que a pessoa que me incentivou muito a ler foi a minha mãe. Começou assim, né? E esses livros eram teus, os livros eram teus, ficavam na tua casa. Me dava... Não, eu morava com ela, né? Mas eu digo, os livros não eram de biblioteca. Não, eram meus, ela sempre comprava. E, aliás, eu criei o hábito, né, de formar a biblioteca. Eu tive já umas bibliotecas muito grandes. Eu tive que doar, quando eu me mudei para esse apartamento, foi uma desgraça. Olha, mais de metade eu tive que doar para a PUC. E é horrível, né? Cá entre a gente sabe que é um gesto benemérito, mas a gente que tem aqueles livros... Eu já fiz várias tentativas de doar, mas dou algum que outro. Eu não sei, eu tenho dificuldade para me liberar de certos... É geral. Sabe, deixa eu te contar aqui uma história. Um autor que nós dois admiramos, o Mário Vargas Llosa, ele deu uma biblioteca, resolveu fazer uma grande biblioteca na cidade natal dele, né? Arequipa. E aí, claro, fora os livros que ele compra, ele resolveu também doar, porque ele tem uma biblioteca pessoal de cerca, entre Peru, Lima e Madrid, as duas casas dele, ele tem 40 mil volumes. Uau, que inveja!
Mas ele começou a doar, mas de repente ele fica assim, ele acha, mas um dia eu vou precisar desse livro, né? Preciso, eu vou precisar desse livro, né? E a gente tem essa coisa meio mesquinha, mas que no fundo é humana. Verdade. É uma espécie de síndrome de acumulador. Não quer se separar de jeito nenhum dos seus livros. Você empresta livro para os teus amigos e amigas ou não? Olha, depende. Eu impresso para amigos próximos. Tá? A Regina, principalmente. A Regina está falando mal de nós hoje aqui. Ela está eu tenho certeza que não. Ela é minha amiga e amigos não falam mal dos outros, dos seus amigos. Mas depois, quando eu cresci mais, eu tive uma outra, vamos chamar assim, educadora de leitura. Eu comecei Eu já era assim adolescente, eu acho, devia ter uns 13 anos por aí. Comecei a ler romance policial. Eu sou até hoje apaixonada. Aliás, é mesmo? Também então, umas dicas hoje aqui. E a Marisa Lajolo também. Marisa, eu ainda quero perguntar a Marisa Lajolo, também é uma leitora estupenda, né? Pois ela está nativa ainda na universidade ou não? A Marisa? Ela está na Mackenzie, claro que sim. Mackenzie, é extraordinário. Pois é, mas então eu comecei a ler, eu li quase toda a coleção amarela da Globo. Aquela antes de saber que a editora Globo era a editora Globo. Antes de saber que seria a Manda-Chuva depois da Globo. Jamais pensei. Mas essa pessoa que realmente me emprestava, inclusive, os livros, porque a minha mãe meio que controlava a questão moral dos livros. Como uma boa católica, ela era rígida também, nesse sentido, né, da moral, e ela não me deixava ler qualquer coisa. Eu adorava, tentava ler o X9, que ela lia. Lembra? X9, me lembro. E ela não me deixava, eu lia escondido. Então, essa pessoa era uma bordadeira, tá? Que morava perto da minha casa, e que começou a discutir livros comigo e me emprestava esses livros. Aí também eu tinha uma tia, a tia Nena, a tia Maria, que adorava romances de amor, né? Então, ela me emprestava os livros dela. Então, a minha formação básica, olha bem, é romances amorosos, bem água com açúcar, por sinal, policiais não tão água com açúcar. Mas talvez não entre os melhores, né? Não sei se daquela coleção Globo. Claro que tinha. A coleção amarela foi a que lançou praticamente o romance, eu acho, policial estrangeiro, né? Também. Acho que sim, junto com talvez com a... Quem é que tinha uns livros de capa preta? Eu acho que não era ainda a Record nem nada. Não sei se era a Brasil, a editora do Brasil. Brasiliense, será? Não, Brasiliense, eu acho que não. Foi antes. Eu não me lembro, tá? Mas, então, eu fiquei, digamos assim, a minha formação básica de leitura é muito assim, eu sei muito literatura infantil, claro, juvenil, porque eu li muitos dos livros para jovens, na verdade. Naquela época não eram só para jovens, era para adulto também. Chegasse a ler A Ilha do Tesouro? Claro que sim. Eu li o Stevenson e adorei, por sinal. Mas eu gostava mais de Raptado. E Tarzan, tu chegasse a ler do Rice Burroughs? O Tarzan? Quem? Tarzan? Sim, eu li toda a série. Então empatamos, né? No caso do Tarzan, empatamos. Tarzan, eu li toda a série, eu adorava Tarzan, mas isso é o famoso romance de aventura. Eu li Escaramuche, sabe? Escaramuche, que legal. Pimpinela Escarlate. Eu não sei se tu leste esses livros, mas eu li. Tinha uma coleção que chamava Terra Mariar, que eu acho que claro, Terra Mariar, Ilha do Tesouro. Tinha os outros também. E a minha mãe, essas ela comprava, então eu li muita aventura. Não havia livros com protagonistas femininos em geral, né?
Não, Os livros de aventuras eram, né? Naquela época, aparecer uma mulher protagonista. Né? Eu acho que sim. Antes de seguir essa tua interessantíssima evocação das tuas leituras, se tu tivesse que recomendar assim, 2, 3, 4 livros policiais para os nossos espectadores, livros, mas assim, aqueles que te... Eu sei que um leitor de literatura policial tem 100 na cabeça, mas 3, 4 livros que te marcaram, que tu adoraste. Bom, que eu adorei... Dependendo da época, eu adorei vários. Hoje, na visão hoje de Maria da Glória Bordini, hoje. Mas eu gosto muito dos livros da... Ai, meu Deus, eu estou ficando velha e estou tendo branco. Eu tenho também lapsos. Aquela inglesa. Não é a Agatha Christie? A Agatha Christie eu li bastante, mas ela é mais morna, né? Estava mais a Miss Marple. Sim. Mas não Não é a Patrícia, aquela... Não, a Patrícia Highsmith, eu li, mas não gosto muito. Violentíssima. Deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu, depois eu me lembro. Daí me lembro. Ela escreveu uma paródia da Jane Austen, um crime que é muito boa. Muito boa mesmo. Do qual? Do Orgulho e Preconceito, Persuasão? Baseado naqueles personagens, mas parece Jane Austen, tu não pode acreditar quando tu lê. Ela é muito boa e ela tem livros excelentes, simplesmente. Eu gosto muito dela, só que quando eu gosto muito eu esqueço o nome. Pode acontecer, acontece. Isso vai acontecer várias vezes, porque eu esqueço os nomes. Eu estou assim atualmente. Não sei se é o Alzheimer chegando, mas... Não, assim, a memória... Eu me dá uns lapsos também, e eu me dei um lapso, eu não posso dizer quando, no ano passado, eu entrevistando um amigo, e me deu um lapso, eu queria dar o nome dele e não conseguia evocar. Eu vi que uma vez eu notei que tu gosta do Padura. Sim, dos Detetives Selvagens. Não, Padura, esse é Bolanhos. Eu gosto principalmente do Homem que Amava os Cachorros. Que é um livraço, né? É um mestre policial com na verdade, é um livro sobre a morte de Trotsky, no fundo, né? Mas é tão misterioso e é tão bem escrito. Muito. Ele evoca, inclusive, a parte mais russa, né? Mais da Revolução, tão bem, que vale a pena ler, sinceramente. Esse é um dos livros do Padura que eu mais gosto. E ele é complexo. Aquela série dos detetives, do detetive dele, eu já li vários. Bons, aqueles que passam sempre em Cuba, o pessoal que cerca ele é sempre muito beberrão. Todos desiludidos um pouco com os rumos da Revolução, né? Ele é muito crítico, pensando bem, né? Porque bastante. o jeito dele, ele vai mostrando que a decadência, vamos dizer assim, de Cuba. Esse último livro, que até foi a Regina que não foi o Isaac que me deu, o Romance da Minha Vida, eu acho que eu não li. Também é sobre a vida do poeta. Ai, de novo. Ele vai investigar, na verdade, não é ele o personagem, são três histórias paralelas, em que o primeiro protagonista, vai atrás de um manuscrito perdido. Como sempre, esse é o modelo mais do que tradicional, né? Buscar um manuscrito perdido do Herédia. Do poeta. Toda a história do Herédia, contada por ele mesmo, e do filho dele, contada também por ele. É muito interessante, tem muita coisa sobre os maçons de Cuba. Olha, para quem... Eu já não gostei tanto, eu gostei muito mais dos outros de detetive e do livro do Trotsky. Esse Homem que Amava os Cachorros é uma obra-prima, sem sombra. É uma obra-prima. Ele realmente ali
se superou. Bom, vamos voltar então, porque eu já desviei. Eu faço digressões a modo... Te conheço. Fazendo digressões, mas assim que a gente vai. Aí tu chegaste... Qual foi o colégio que tu fizeste o primeiro e segundo grau? Não, eu fiz o colégio, o ginásio, no caso, né, naquela época, eu fiz no Santa Terezinha, que era um colégio de freiras, tinha alguns professores laicos, mas, por incrível que pareça, lá eu aprendi inglês, francês e latim. Ou seja, da quinta até... Seria da quinta à nona, acho. Seria hoje. Hoje agora está de novo com... São 12 anos, né? Sei lá. 4 e 3, 5 primário, 4 ginásio e 3... Eu aprendi, inclusive, eu aprendi até... A minha professora de inglês, no fim do curso, me deu um livro em inglês e eu li todo ele. Imagina, ginásio. eu não tinha entrado ainda na normal, que foi o outro curso que eu fiz. Eu não fiz colégio. Né? Tu fizeste o normal. Eu fiz normal, seguia os passos da minha mãe. Fiz normal no colégio Dom Diogo de Souza, onde ela trabalhava. Mas eu fiz porque era a escola padrão de cursos normais do Rio Grande do Sul. E ali não se trabalhou muito literatura, eu lamento dizer. Lá eu aprendi sociologia, psicologia, pedagogia, português era português, principalmente. Liam na época era... não havia muito, mas nos colégios... Mas, olha, eu vou dizer que nos colégios, eu fui pulando de colégios e não tive boas aulas de literatura que eu me recorde, assim, aulas empolgantes, que te mobilizassem para a leitura, eu não tive. Não tinha, não. Eu continuava lendo as coisas que eu gostava. Aquilo que eu já estava habituada a ler. Tanto que, quando chegou na época do vestibular, naquela época era diferente, tinha que fazer latinha. Isso. Tinha prova oral, e, enfim, eu não me lembro direito desse vestibular, mas eu passei bem. Consegui passar, pelo menos, né? E aí eu ingressei na universidade, na URGS, né? No Instituto, hoje é Instituto de Letras, e de cara eu já fui aluno do RIT. Aquilo era para assustar qualquer ser humano no primeiro momento, né? Depois a gente vê que era genial, mas eu me apaixonei por aquilo que ele dizia, porque ele dava aulas muito boas, no sentido, eram aulas conferência, né? Não era como hoje em dia, que a gente dialoga com os alunos e tal, eram aulas conferência. Mas eram aulas fascinantes, ele tinha toda aquela erudição europeia, ele começou pela Grécia, e aí eu me apaixonei de vez, porque aí eu comecei a ler outra coisa. Foi aí que eu comecei a minha formação clássica. E tinha o Dionísio, né, que fazia o contraponto, que era mais ameno. Era mais, como é que eu vou dizer, ele também dava excelentes aulas também. Grandes aulas. Era ótimo. Mas eu gostava mais das do RIT, porque elas eram mais filosóficas, talvez. E organizadas, né? E o Dionísio era mais voltado para a sociologia da literatura. Sim. Gostava. Psicanálise, sociologia. Psicanálise e tal. Mas na psicanálise ele não falava muito, sabe? Agora, ele realmente conhecia bastante de sociologia literária. Foi ele, acho que foi, que me introduziu ao Georg Lucas. O Hauser foi o primeiro no Brasil que falou do Arnold Hauser, que é um grande teórico. O Arnold Hauser também. Na verdade, viraram os meus, vamos dizer assim, os dois, né? O Hauser com a história e o Lucas com a parte mesmo literária, né? Do romance, principalmente. E depois, bem mais tarde, eu fui ler o romance histórico, mas eu li
Bom, isso foi depois. Mas eu sempre lidei muito também com esses elementos sociológicos, que na época eram os que a gente mais frequentava. Também havia aquela parte, vamos dizer assim, de leituras de origem espanhola, né? E tinha assim o Zimbert da vida e outros teóricos mais voltados para a estilística. Eu até aprendi um pouco de estilística na época. Não, a bibliografia deles era gigantesca. Era muito boa e eu li muito, realmente eu li muito. Durante o curso, eu me lembro que eu fiz um trabalho sobre o Macbeth, que o Dionísio achou maravilhoso. Até hoje, acho que eu jamais faria outro. Ter a audácia de falar sobre... audácia, não, os jovens são audazes. Pois é. Mas... E aí, agora que tu saiu, porque tu saiu um pouco... A Chilena brasileira eu não te conto, mas eu realmente comecei a ler a literatura brasileira do cânone, tá? Não foi realmente, foi só depois da universidade, durante a universidade, graças ao Flávio Loureiro Chaves, que foi o professor do Guilhermino César, porque o Flávio estava substituindo o Guilhermino, que estava em Portugal, e aí ele dava aulas, e ele era muito bom leitor também. Muito, muito bom leitor. É um muito bom crítico também. Muito crítico. E as aulas eram muito boas. Eu comecei a ler tudo que a gente tinha que ler, né? Mas o problema é que a literatura... Eu também fazia inglês, né? E no inglês eu tive um professor londrino, o John Mann, que também nos deu muitas dicas de leitura e nos fez ler em inglês. E aí daí eu fiquei apaixonada mesmo pela literatura inglesa, mais do que a norte-americana. Eu primeiro tive formação na inglesa, depois é que eu comecei a ler norte-americana. Dos ingleses aqui que tu leste, os que te... A gente leu os clássicos, né? O Jonathan Swift, certamente, né? Que eu gostei muito do Gulliver, principalmente das Ilhas Pouco Faladas. Eu gostava muito daquela dos cavalos. Os cavalos sábios, né? Os sábios cavalos melhores que os homens. Às vezes eu acho que ele tinha razão. Eu li Eu li o Tom Jones? Li Tom Jones, li outros livros do... Ai, meu Deus. Fielding, né? Do Fielding. Isso. Mas eu li outras coisas também. Eu li, naquela época, Shakespeare, alguma coisa, com certeza, né? Mais do que eu já tinha lido antes, porque o Dionísio recomendava muito o Shakespeare. Né? E eu já estou confundindo, porque eu já li tanta coisa que eu não me lembro mais o que eu li na época. Mas eu li os clássicos. Tanto que o Dionísio inventou... Eu lia os românticos também, claro. Eu gostava muito do romance histórico inglês. Ivanhoe era uma das minhas paixões. E as irmãs Bronte também. Eu gostava muito. E lá pelas tantas, eu tive que fazer um trabalho de brasileira. Para o Guilhermino já era mais adiantado no curso. Professor Guilhermino, que estava em Portugal, recebendo o doutor honoris causa, dando aulas. Era fascinante, ele era ótimo professor, nesse sentido ele dava conferências sobre literatura brasileira muito, muito interessantes. Né? E eu tinha que fazer um trabalho, acho que era no 3º ano, por aí, acho que eram 4, né? E aí o Dionísio, só para implicar com o Guilhermino, disse, por que tu não faz uma comparação entre o Sterne e o Machado de Assis? Lá foi a Maria da Glória ler o Sterne
Em inglês, né? Porque não tinha em português. Em inglês, claro que eu li em inglês. Nem sei se tem Não, agora. Não sei, já tem tradução, eu acho. Agora tem, não, agora tem, até está esgotada, mas. Porque também essa, né? Faz uma edição e nunca mais reedita. Eu li o Stern e li o Memórias Póstumas. Uhum. E, claro, comparando os dois, eu digo, bom, o Machado simplesmente escolheu todas as armadilhas e procedimentos do Stern para escrever esse livro. Uhum. E foi isso que eu disse na monografia. E o Guilhermino não gostou? Olha, eu acho que ele ficou desconcertado, porque eu não sei como é que era o inglês dele também, mas eu já estava tão boa no inglês que eu já li o Stern. Não, o Stern é um complicado. Aí o Dionísio, no outro ano, inventou outra coisa. Ele e o Rit tinham inventado aquele grupo de tradutores com os seus alunos. Fazemos parte o Flávio Loureiro Chaves, né? Eu, a Regina, não? Regina Zilberman? Mais tarde, mas nesse primeiro grupo aí era eu, o Flávio, aí entrou o Flávio Aguiar. Lembra do Hoje dando aula em Berlim. Está em Berlim, ele se aposentou na USP, né? Se aposentou e parece que está se aposentando em Berlim agora também. Que mais? Aí a Rea Silvia também andou colaborando. Foi para a França, né? Que foi junto com o Dionísio para a França, se casaram lá. Mais tarde a Regina, a Ana Marisa e o... Só figurões. Hã? Só figurões. Sim, todos eles atualmente. O Luiz Arthur Nunes. Grande dramaturgo e diretor, encenador. Está muito amargo. O Luiz Arthur eu já marquei, vou fazer, mas eu quero centrar no Nelson Rodrigues, porque ele é um encenador maravilhoso do Nelson Rodrigues. E tem uma telha. Então, deixa ele falar do Nelson. O Luiz Arthur também fez parte desse grupo, mas eu ia contar que o Dionísio enlouqueceu e me pediu para traduzir apenas a biografia literária do Samuel Taylor Coleridge. Puxa. Século XIX. Era um livro deste tamanho. Sim, porque os ingleses não eram propriamente muito sintéticos, né? De jeito nenhum. E a biografia literária tem muita teoria junto, né? Eu fiquei meio fascinada com a coisa. Mas eu fui traduzindo, eu cheguei a traduzir toda a biografia literária, antes de me formar. Naquela época eu já era professora do Estado, eu já trabalhava, desde os 18 anos, dando aula. Então, sério, tu trabalhavas? Olha, bom, eu trabalhava em todas, na verdade eu peguei tanto primeira série para alfabetizar, coisa que eu jamais fiz direito, porque eu gostava mais era de contar história para as criancinhas. Eu era substituta do colégio, porque professora substituta. Qualquer uma. Faltava Chama Maria Glória. Mas eu, portanto, estava trabalhando também. Eu não sei como é que eu fiz tudo isso naquela época. Mas foi um aprendizado muito grande, né? Porque a gente dava mais do que podia. Aquele ano que tu começaste a dar aula, não sei se foi aquele ano que tu começaste a dar aula, que tu foste caçada, que nós tivemos aquela... Quando terminou, meu curso terminou em 68. Isso. 68. A formatura foi em 69. Né? O nosso paraninfo era o Luft. Professor Celso Pedro Luft. Que era uma pessoa que nós gostávamos muito, que era o mais avançado em português. Não era tão gramático, né?
Ai, não me fala, não me fala. Ele até era, mas ele conhecia já gramáticas novas, né, Uhum. do Chomsky, etc., assim, essas coisas mais recentes. Mas não, ele era bom também, muito bom, mas os outros, cá para nós, eu não vou nem falar. É. Bom, e aí tu entraste para dar aula e é caçada. Eu me formei em março, eu acho que era, e o RIT me convidou para ser professor auxiliar, porque naquela época não tinha concurso, Não tinha concurso, não era precisava convite do entrar, não precisava nada, era um convite, né? Isso. Bom, como eu adorava a teoria literária, era isso que ele queria que eu fizesse, né? Eu aceitei. Comecei a dar aula ainda em março e fui dando. Tanto que com o tempo, eu comecei a dar aula também por causa do Dionísio lá no DAD, que antigamente era o DAD, Centro de Arte Dramática. Ali eu conheci o Gerd, porque eu nunca fui aluna dele, que eu amo até hoje. Legendária, figura mítica. Nós fizemos uma amizade assim, de professor para diretor, ele era o diretor, mas nunca fomos muito íntimos, né? Foi uma pena. Não tanto quanto o Rit e o Dionísio. E o Guilherme também. Embora, né? A gente não pôde. Eu assisti um ciclo dele. Era extraordinário, era um professor extraordinário, com aquele vozeirão, com aquele conhecimento de filosofia. Ele sabia falar também, né? Ele tinha falar. E ele trazia a filosofia para o cotidiano, alta filosofia, e metia no cotidiano. É verdade. Mas eu reencontrei ele mais tarde. Depois o que foi? Bom, aí nós fomos caçados, né? Quando tu foste caçada, tu tinha saído já do colégio público ou continuava no colégio também? Caríssimo, o AI-5 proibia os expurgados, era assim que nós fomos. Expurgados, isso é. Expurgados de trabalharem no nível federal, estadual, municipal. Ou seja, trabalhar com o Estado. Tudo. Ser professora seria um problema. Tá? E aí eu não podia lecionar, simplesmente. E aí, foi nessa época que foi para privadas, hein? Nem na PUC, por exemplo, eu não podia lecionar. Não podia, porque se as privadas tivessem subvenção federal, não podia, e a PUC tinha. É para matar de fome, né? Os expurgados. Era para matar o freguês. Para ir embora, né? Era para ficar quietinho, calado a vida inteira, né? Ou então fugir do país. O Dionísio e a Réia fugiram, foram embora. A Maria Luísa Armando também foi para o Chile. Depois teve que sair, claro. Claro. E foi para a França também, que foi outra das pessoas caçadas. Mas de nós, das letras, foi o Dionísio, o Rit primeiro, depois eu, a Réia e a Maria Luísa. Aí eu fiquei... Foi para a Globo nesse momento que tu fosse ou já estava fazendo trabalhos na Globo? Não, nós estávamos fazendo, justamente por causa dessa coleção, a gente estava em contato com a livraria, a editora Globo, no caso, que ainda funcionava lá no centro, e ali nós fomos publicando aqueles livros que vocês conhecem, a coleção de teoria, a estrutura do romance, que eu traduzi, o Tempo e o Romance, que o Flávio Aguiar traduziu, e é muito bom, até hoje eu acho muito bom aquele livro. Os Formalistas Russos. Aquele livro do Forster, né, que é muito bem sucedido. O Forster foi traduzido pelo Flávio, se não me engano. Agora eu já não me lembro tanto assim, mas eu tenho esses livros ainda. Eu também guardo todos aqui. Pois é. É que a gente emprestava muito num certo período, e eu não sei se eu tenho todos ainda. Mas aí eu estava em contato com o editor, né? Já era o José Otávio Bertazzo, que ainda não era o diretor real, o pai dele, o Henrique Bertazzo, que era o diretor da editora também.
Para quem o Henrique Bertazzo, o Érico escreveu um certo Capitão Bertazzo. Certo Henrique Bertazzo. Certo Henrique Bertazzo, não Capitão. É isso aí. Ele usou um pedaço do título do Capitão Rodrigo. Mas, então, a gente tinha um conhecimento. Mas, num primeiro momento, assim, a gente ficou meio quieto, sabe? Todo mundo não queria chamar atenção, em outras palavras. Porque a coisa foi a pior época, né, da ditadura. Claro. Mas várias pessoas tentaram nos ajudar. O Dionísio ficou muito preocupado, porque eu não queria sair do Brasil. Eu queria ficar com a minha família, né? Então, ele estava preocupado comigo, o Rit também, mas o Rit teve que ir para São Paulo. Então, ele encarregou o Dionísio de cuidar de mim. Porque eles eram meio paternais, os dois. Então, o Dionísio, já há algum tempo, a gente já vinha, desde o curso de letras, visitando o Érico, naqueles serões dele. Naqueles serões do fim de tarde, um pouco começo da noite, a gente ia para lá conversar. E eu já conheci o Érico. Na casa dele. Na casa dele, claro. Mas o Érico era o autor mais importante da Globo. Claro. E o Henrique era amicíssimo dele. E o Érico, como sempre, foi contra opressões. Ele se interessou e também falou com a editora e o Dionísio também, para que eles me admitissem, arranjassem um cargo para mim, né? Para eu não ficar sem nada, né? Sem receber, dependendo dos meus pais, que não ganhavam muito, evidentemente. Meu pai, a essa altura, já era professor do Senai. Ele ganhava um pouco mais, não era mais um operário. A minha mãe continuava naquela... Ela nunca tinha feito faculdade, então ela não subia no plano de carreira. Então, não dava, né? E eu estava acostumada, eu ganhava o meu dinheiro sempre, né? Como professora... E gastava tudo em livros, né? Claro. Comprava livros, claro, evidentemente. Mas também eu comprava coisas interessantes, lenço de seda, da cultura. Hoje eu nem penso nisso. Veja que o salário do professor naquela época não era ruim. Eu já tinha um carro que eu tinha comprado. Então, naquela época, veja só. As coisas e aí o Érico te abriu, foi um trampolim para a tua entrada? Um trampolim, assim como o Dionísio. E eu comecei a trabalhar como secretária do editor. Olha bem, secretária do editor. Era um cargo que não existia antes, porque tinha uma secretária-geral, que era a Carmen Landes, que depois a gente ficou muito amiga, mas eu era, assim, a intrusa. Mas aí o Zé Otávio foi, assim, muito simpático comigo, ele percebeu que eu sabia lidar com a língua portuguesa e também sabia francês, inglês, espanhol o suficiente, tanto que eu comecei a escrever cartas em várias línguas para ele, porque ele tinha contatos com editores estrangeiros e eu virei assim a escrevente. Ele ditava, mas ele ditava quando era em inglês, porque era só o que ele sabia mesmo. O resto a gente dava um jeito e eu escrevia na língua que fosse necessária. Só que não, né? A Globo ainda publicava autores nesses anos 60, estrangeiros? Sim, ainda publicava. Na minha época, depois que logo que eu comecei a trabalhar mais ligada ao setor editorial mesmo, que eu fui passando assim, eu passei pela revisão, passei pela organização de originais, passei pela arte, pelo departamento de arte, tá? Eu fui conhecendo a editora, em outras palavras, toda, inclusive a parte de vendas, mas essa só de longe, claro, porque de vendas eu não entendo nada e sou péssima para cobrar qualquer coisa. Tu sabes, eu nunca cobro.
Então, eu fui diversificando mais as minhas leituras, até porque, às vezes, eu tinha que ler os textos que estavam sendo submetidos, né? Ou mandar para um parecerista, tinha que ter uma ideia, pelo menos, né? Uhum. E naquele tempo, o Cardoso era o secretário editorial. Não, antes foi a Cremilda, ainda Cremilda lá no Araújo. Cremilda Araújo, que também me ensinou coisas. Uhum. Aí, quando ela foi para São Paulo, foi o Flávio José Cardoso. O Flávio realmente me ensinou a escrever direito, ou seja, não como acadêmica. Uhum. Se eu sei fazer uma aba hoje em dia, é porque o Flávio me ensinou. Flávio era um escritor catarinense, né, que morava um depois voltou, né? É um contista, que é muito bom, porque senão quase ninguém lê. Ele tem um conto de Natal que é uma coisa assim tão triste. É muito bonito. E aí eu, claro, conheci outros autores, né? Conheci pessoalmente autores. Por exemplo? Conheci claro, o Érico eu já conhecia, né? Mas eu conheci com o tempo, né? Bom, eu conheci o Quintana logo. Quintana foi, assim, várias vezes editado, né? Durante o período que eu era secretária editorial. Quintana, o Carlos Nejar também, o Armindo Trevisan, os grandes poetas passaram pela Globo nesse período. E eu acho que eu tentei, pelo menos, ajudá-los a serem publicados, porque tu sabe que poesia é muito rejeitada. Não, e muito difícil de vender. Até por título, não publica poesia. Não, poesia... Não vende, né? Não vende, né? Não vende. Não vende, é verdade, eu sei disso. Na editora da URGS, nós fizemos umas edições comemorativas do Quintana, uns livrinhos muito bonitinhos, Rotos Cataventos, Sapato Florido. Eu sei. Baratíssimos, bonitos. Ninguém lia. Vendi um que outro ali. Por incrível que pareça, o Quintana é um best-seller. Em poesia nacional. Ele é conhecido em todos os lugares. Principalmente porque ele aparece em livro didático também. E tinha aquela agenda, não sei se... Tinha uma agenda. A agenda aquela também ajudou muito. Eu não sei se é do teu tempo, a Agenda Globo, do Mário Quintana. Essa agenda foi ideia, eu acho que da sobrinha dele, da Helena. A Helena. Cortina comercial, muito bom. E dos estrangeiros, tu lembra de algum que tu tenha dado parecer, feito sinal positivo, né? No Coliseu, fazendo sinal positivo? Isso sim. Borges, puxa, isso, cara, isso já vale para um editor. Agora eu estou lembrando, claro, Borges não era traduzido, isso porque era Borges aqui no Brasil. Dos Seres Imaginários, o Livro de Areia, todos esses não precisaram de parecer, não. O Cardoso traduziu o primeiro e teve boa crítica, né, certamente. Depois eu traduzi a autobiografia dele. E o Nejar traduziu os poemas, alguns, uma seleção. Foi um livro duplo, né? Era o Elogio da Sombra e eu chamei de perfis, porque o Borges mais fazia perfis das suas leituras, dos seus amigos escritores, do que propriamente falava dele mesmo. E eram curtos, né? Ele não gostava de nada muito longo, né? Perfis perfeitos. Eram muito curtos, né? Os perfis curtos. Mas ele fazia muita coisa, falava muito. Lia muito, claro. Não, o Borges, o Baldwin não foi do teu tempo também? Aquele numa Terra Estranha? Não, aquele é anterior. Numa Terra Estranha é anterior. Eu acho que é do tempo... Mas é 60. Do Érico ainda, recomendações do Érico. Porque o Érico foi conselheiro editorial. Depois que ele saiu da editora, ele foi conselheiro editorial durante
todo o tempo, até em 41, em 43, quando ele viajou para os Estados Unidos, ele mandava nomes, obras para o Henrique, para ele ver se eram viáveis. Então, eles perderam o tempo e o vento. O vento levou. O vento levou, foi bobeira. Não quiseram publicar? Não quiseram publicar e foi um best-seller. Bom, o Carlos Barralba, famoso editor da Seix Barral de Barcelona, não quis publicar o 100 Anos de Solidão, né? Pois essas coisas acontecem. Assim também o Joyce também não foi publicado, né? A primeira água. Mas isso acontece. Acontece. Mas pelo menos não era um livro importante, porque... Essa pergunta tu talvez não precisava responder. Chegou a vetar a publicação de algum autor que depois se consagrasse, não? Novo? É. Novo. Teve, aqueles que participaram dos prêmios Érico Veríssimo. Vamos lembrar o nome, né? Quem é que ganhou o prêmio? Érico Veríssimo, quantos prêmios teve? Que era um prêmio, assim, o grande prêmio. Acho que foi 3, né? Acho que teve 3 edições. Ganhou o Sclia com as águas, o Ciclo das Águas. Ciclo das Águas. Ganhou Josué com o Tambores Silenciosos. O Josué não foi o primeiro, hein? Eu acho que pela ordem, não sei, tive a impressão que o Josué era o primeiro. Eu não lembro agora da ordem. Mas também isso não importa, né? E ganhou... Tinha um outro que era lá do Nordeste. Não é o Hermilo Borba Filho, não? O Hermilo não. O Hermilo era amigo do Érico, e aí ele mandou para a editora os livros de contos dele, que são realmente muito bons. Esses foram do meu tempo. Até fiz amizade com o Hermilo, graças a Regina, que era também amiga dele. Nós fomos lá para... Tu não acha que esse é um escritor que merecia aquela tetralogia dele, Memórias de um Cavaleiro? Longa, né? O Cavaleiro... Cavaleiro da Segunda Decadência, Memórias de um Cavaleiro. Exatamente. Ele merecia muito mais, viu? Tem o H também, que é muito bom. Aliás, isso aqui é para quem está nos assistindo, eu não sei se está... Já está quase no fim, né? Está no fim, mas depois eu vou... O Memórias de um Cavaleiro da Segunda Decadência é uma tetralogia, mas pelo menos o primeiro volume, que é a mais... Alguém podia falar sobre ele, quem sabe, num curso desses que tu... Pode ser, claro. Porque ele está ausente dos cursos de literatura brasileira, pelo menos da URGS, com certeza. E não sei o que estão dando na presidência, é verdade. Tem uma especialista... Eu acho que o único que fala do Érico és tu? Não, Quem? Tem a Regina Zilberman, aquela professora, Regina Zilberman. Mas essa é fora do... Essa não é. O Flávio Loureiro Chaves. Não, mas o Flávio não está dando aula agora, eu estou falando hoje. Não, tem, eu acho que tem, sim, tem. Agora também não estou me ocorrendo. Mas tem. Depois um dia nós vamos ter que fazer um programa só sobre o Érico, porque tu conheceste o Érico como pessoa. Eu tive um contato assim muito superficial com ele, estive na casa dele uma vez. Era realmente aquela pessoa encantadora que a primeira impressão nos revela? Era uma pessoa encantadora? Ele era muito discreto, viu? Não falava muito, ele era muito ouvinte. E, nesse sentido, ele era muito sábio, ele deixava todo mundo falando e ficava escutando. Não participava tanto assim, vamos dizer assim, das conversas, né? Mas ele sempre foi muito, como é que eu vou te dizer, afável, né? Assim, uma pessoa... Muito afável. E ele recebia todo mundo também, e ajudava todo mundo, que isso é muito importante. Vinha lá alguém bater na porta, ele dava um jeito, né? Também tem isso. E ele era engraçado em família. Aí sim, ele gostava de rir, de fazer brincadeiras com as crianças, naquela época eram crianças, né?
Há um filme dele que é hilário, ele com guarda-chuva dizendo que é um samurai que vai atacando. Essa é aquele vídeo, né, que foi feito pelo... Ai, meu Deus. Sabino, não? Foi o Sabino. Ficou muito bonito, por sinal, mas o Sabino fez aqueles vídeos maravilhosos. Do Drummond eu acho lindíssimo também. Do Bandeira também. Bandeira, impressionante, ele caminhando pelo rio vazio, assim, acho que eu não sei de onde é que saiu o meu gosto pela poesia, pensando bem. Porque hoje eu, lá na URSS... Você é poeta de cabeceira? Eu só dou aula de poesia ou então de Érico. Não, Érico na nossa conclusão que a verdadeira, a minha é da Regina, a verdadeira viúva do Érico é tu, porque tu não admite críticas ao Érico. Como que não? Admito, só que quando elas são justas. Como não há nenhuma justa, não tem. Tem que provar, né? Só isso. Quando me prova, eu acredito. Claro, não. O Érico, claro que nos seus primeiros romances. Eu acho que o Érico foi muito mal criticado no começo. Sim. Ou seja, ele era visto como um autor popular, em outras palavras. Só isso. Com raras exceções. Ainda naquela época houve exceções. De gente que sabia das coisas. O Antônio Cândido fala muito bem dele sempre. E eu acho que o Antônio Cândido ainda é o nosso grande crítico. Sim. O Antônio Cândido, ele conseguia... Tem um outro que eu gosto muito, que é o Silviano Santiago. E o Silviano fez um belíssimo texto sobre Clarissa. É mesmo? Sério. Ou seja, quando tu olha a obra do Érico com um olho que não é aquele da tradição da crítica, tu enxerga coisas que os outros, naquela época, e depois, talvez, também não enxergaram. Não tem romance mais político do que o Senhor Embaixador, que é um diagnóstico, né, da América Latina. Americana. É um livro engraçado, ele é pouco lido, me parece, né? Não é? Teve um sucesso na época, mas... Se lê muito atualmente. Eu acho que o pior lido talvez seja O Prisioneiro, que eu acho primoroso, porque é uma denúncia da Guerra do Vietnã que ninguém fala, da Guerra de Intervenção Americana. Por que não, que droga? E do racismo também é outra coisa, claro, né? Que o Érico, aliás, sempre impugnou, né? Sempre puxou para os livros dele de alguma forma, né? Mais recente, depois que ele conheceu os americanos, então mais ainda. Mas a tua... Então, assim, porque agora... Mudando de assunto, porque o Érico vai ser outro programa. O Érico vai ser uma depois especial, aí eu vou chamar a Regina para também te perquirir, te inquirir, te botar contra a parede. Tu é especialista também em literatura americana. Eu me lembro que uma época que eu queria achar alguém que falasse em folclore, todos os caminhos levavam a Glória Bordini. Todos os caminhos levavam a Maria da Glória Bordini. Alguns livros. O Som e a Fúria, Absalão. É difícil, né? Mas é um escritor difícil, né? Ele é difícil, mas ele diz coisas muito... Compensa, né? Compensa a dificuldade, mas eu li muita coisa mesmo. Eu li americanos, claro que eu li, principalmente, eu li muito pós-moderno também, americano. Algum chamou muita atenção? O Tom Pynchon. Eu tenho uns 2 livros dele, 3, eu acho, traduzidos. Tem aquele que virou filme, né, Delírio... sei lá, agora eu não lembro do título, para variar. Eu li coisas bem pesadas até. O Hemingway foi um escritor, talvez um dos mais lidos, talvez ainda seja. Ele sofreu um desgaste. Ele não me fascina, eu não gosto do Hemingway. Eu lia Por Quem os Sinos Dobram, aqueles livros de guerra dele, mas eu acho ele muito sequinho. Bom, era o seu... O seu estilo não me agrada. Assim, passando agora, porque nós estamos já em cima lá, os latino-americanos, quem é que te agrada mais?
Assim, fora o Borges, que é Deus. O Né? Borges, fora ele, né, que é o que eu gosto mais, eu gosto muito do Vargas Llosa. Aquele livro dele, A Guerra do Fim do Mundo, é um livro que eu não vejo... Olha, o teu Sertões fica bem abaixo. Sabe que o... Ninguém lê, né, também. Não, mas eu acho que ele é um livro... Até vou fazer essa recomendação. O Ángel Rama, que era o grande crítico uruguaio, maior crítico uruguaio, do porte do Antônio Cândido, né? Sim, extraordinário. Sim, Brigou por questões de literatura, uma coisa impossível de imaginar. Brigaram por uma questão de conceito literário, se ficaram inimigos. Não, quer dizer, inimigos não, mas não se falavam mais. Quando saiu A Guerra do Fim do Mundo, eu tenho esse artigo, o Ángel Rama escreveu obra-prima do fanatismo artístico e colocou como uma espécie de guerra e paz da América Latina. Exatamente, era uma guerra e paz mesmo, mas, olha, mais sucinto que a Guerra e Paz e mais interessante também. E não tem aquelas teorias do Tolstói, o livro é genial, Guerra e Paz, mas as teorias do Tolstói são meio chatas, quando ele resolve fazer teoria da história, né? Bom, o Dostoiévski é outro que eu gosto muito, já para falar nos russos. O Dostoiévski, aí isso é universal, né? Ele toca a nossa sensibilidade. A gente não pode falar nele. Não, o Dostoiévski também, é tipo Borges. O Flávio aqui, quando teve no programa, quando eu fazia ao vivo, o Flávio tem, às vezes, uns rompantes, né, naquele dia. Ele disse assim, Borges, eu não acho o escritor muito bom, muito inteligente, muito brilhante, mas frio, gélido. E aí defendeu... cerebral mesmo. É cerebral. Da poesia, já que tu está falando tanto de poesia, quem é teu poeta de cabeceira? Tem um poeta que tu guarda ali do lado da cama? Agora vou ler uma poesia. Não tem nenhum assim específico, viu? Mas eu gosto muito do João Cabral. Eu gosto de boa parte do Carlos Drummond. Eu gosto muito do Bandeira. Bandeira, eu acho assim um lirismo puro, que é o que falta em muitos autores. Mas eu leio outros também, né? Eu leio os mais modernos também, até porque eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu gosto muito dos portugueses também, os poetas portugueses, olha, dão de 10-0, hein? Uma recomendação de poeta português. Agora. O José Tolentino, que por sinal é um bispo, um arcebispo, eu acho, sei lá, português, que é o guardião da Vaticana atualmente, convidado pelo Papa. Ele tem poemas belíssimos, mas belíssimos mesmo. Chama Fronteira só. Mas esse é bem recente, né? Não é antigo. Eu gosto também do Fernando Pessoa, evidentemente. Bom, aí... Mas eu leio bastante o Fernando Pessoa, volto a ele. Né? Gosto da Sofia também, de Melo Brainer, Andresen, para falar em mulheres, e gosto muito da Cecília Meirelles aqui do Brasil. Também, que é linda. Essa não perde para ninguém. Ela é maravilhosa. Bom, nós estamos chegando. Já passamos da hora. Já passamos da hora. Deixa eu te fazer agora uma pergunta. O lugar comum do lugar comum. Pergunta banal, trivial, ordinária. Ai, meu Deus. Se tu fosses. Vamos supor o seguinte: agora há uma explosão nuclear e tu é jogada numa ilha, tu sabe que vai ser jogada numa ilha deserta, do Robson, né, do clássico do romance inglês do século XVIII. O que eu levaria para a ilha? Eu vou te dar uma chance. 3 autores para te escolheres, 3 autores do mundo que tu levarias a obra completa, porque tu é uma leitora, até porque aí quando terminar a obra completa do um, tu vai a outra, aí volta a ler de novo, autores que a gente sempre pode continuar lendo e sempre descobrindo coisas. A obra completa do Shakespeare, com certeza. Shakespeare. Eu sou apaixonada. O inventor do humano, como diz o Bloom.
se eu pudesse levar também uma edição que eu não conheço que exista, de todos os tragediógrafos gregos, eu também levaria. Porque eu gosto muito de tragédia grega. Tá? Eu estou meio clássica, né? Mas o que eu vou fazer? Não, mas é o clássico, né? São clássicos por isso. Né? O que mais que eu levaria? São 3? 3. Completa? Puxa vida, vai ser difícil, porque o que tem de obra completa? Não, sabe por que a Regina disse que ia levar? Vou fazer essa inconfidência, que tu não assistisse ao programa. Ela disse que ia levar o Balzac, porque é tão grande que ela ia ter muito tempo e ia poder ler toda, ver aquelas... Eu gosto do Balzac, mas eu acho que eu prefiro o Dostoiévski. Claro, o Dostoiévski. Como realismo. Claro que o Balzac é um grande escritor também, mas... Pois sem dúvida nenhuma, eu já li muita coisa do Balzac, gosto dele também, né? E já li coisas que, em geral, não se leem também, porque aqueles usuários eu meio que não... já são muito manjados. Mas esses 3 eu levaria, eu acho que sim. Tá. Bom, gente... A Maria da Glória é inesgotável, porque vocês já viram, né, a quantidade que ela já leu de livros. Né? Isso porque eu li umas coisas recentes que eu também adorei. Não podemos falar de... Né, porque, na verdade, a gente fica falando da trajetória do leitor. Mas eu acho que tu podia fazer um dia um apontamento, não precisa explicar, só mandar assim, 10 romances que eu acho legais, 10 livros de poesia, porque aí eu mando aqui para os nossos espectadores. Eu não faço isso, e às vezes as pessoas esquecem. A lista só? Só a lista, não precisa comentar. Não, comentar seria pedir mais. 10 livros. Mas de que época? Porque eu tenho, assim, preferências no contemporâneo, tenho preferências... Eu acho que... XIX... Pode fazer uma mescla. Faz uma mescla. Século XX, século XIX, passado clássico. Pô, esqueci o Camões, que eu adoro a lírica. A lírica do Camões. Não, tem muita... A literatura é um mundo infinito, né? Inesgotável. Inesgotável, insubstituível, né? Como expressão, como comunicação do mundo. E agora, em tempos de pandemia... é uma fuga para um mundo que realmente sempre te traz alguma coisa, ou seja, ou alívio, ou consolo, ou aventura, ou empolgação, enfim. Leiam. Ou discussão do mundo, né? Um debate da vida, tudo. A literatura tem esses múltiplos caminhos, né? Isso sem falar nas outras áreas, mas... porque eu também leio um pouco de filosofia... filosofia também, né? Filosofia a gente pode... Eu sou diletante, né? Eu nunca estudei. Sim. Fico lamentando até hoje. És possuída pelo dele. Tu é uma leitora, eu chamo aqui o leitor delirante, o leitor que não tem medidas, o leitor desmedido, estragado, o leitor enlouquecido, o leitor que, se os livros acabassem, morreria na semana seguinte, né, de solidão, de desespero. Eu não consigo dormir sem ler, hein? Eu tampouco. Né, tampouco. E eu vou agradecer muito que tenha aceito o convite. Já vou deixar um convite aqui para mais tarde. Um dia nós vamos falar do Érico. Eu vou chamar a Regina e nós vamos te colocar contra a parede. Né? É muita gente. Não, tu vai responder porque tu conhece tudo, tu sabe assim tudo, lembra tudo. Eu tive que ler umas 3 vezes a obra completa do Érico, no mínimo. Sim, porque eu editei para a Globo, depois eu editei para a Globo do Rio de Janeiro e depois eu editei para a Companhia das Letras, então eu tive que ler todos. E tu dá aula sobre... E sabe tudo, os alunos que assistiram tuas aulas, tu sabe detalhes, assim, né? Não é nada, eu não me esqueço das coisas. Na próxima semana, cada vez pior, gente. Na próxima semana, nós vamos trazer 2 pessoas muito queridas. Um médico que escreve muito em livros para nós, da terceira idade, maravilhosos, mas que serve para todos, é claro. O doutor Fernando Lucchesi, que é diretor-geral da Santa Casa, best-seller, né? Um autor best-seller, mas que, junto
porque eles dois são muito amigos e querem falar de um projeto que a Santa Casa tem aí de biblioteca lá na Madriana, que eles criaram, que é um lugar para dar guarida a pessoas que vêm de fora do Rio de Porto Alegre. É um projeto lindo. Mas eles vão falar de literatura. E a Tânia, que é uma grande leitora, né, também. Então, Tânia Carvalho e doutor Fernando Tânia é uma ótima leitora. Ela sempre faz boas recomendações naqueles ela tem gosto. Eu a escuto. Exatamente. Ela tem gosto, porque ela lê um livro, e falar bem de livro é sinal que a gente pode ir ler o livro. Né? Vai ser interessante. Vai ser interessante, exatamente. Então, Maria da Glória, foi um prazer, minha professora, que me fez gostar, amar Hermann Hesse. Eu nem me lembro desse curso, sinceramente. Eu me lembro. Não, porque tu desse o curso sobre o Hermann Hesse, porque eu me lembro que tu colocasse em discussão, tu criasse uma coisa absurda na época, professor democrático, não existia isso, tu dissesse, nós vamos estudar, podemos escolher, eu posso escolher entre Somerset Maugham e Hermann Hesse. Só eu votei no Somerset Maugham, por causa do Dionísio, que amava. O Flávio também. O Flávio escreveu um lindo artigo sobre o Somerset Maugham. E o resto, e tu, inclusive. Todo mundo era assim. Me deixaram sozinho, isolado, na solidão. Mas eu só me lembro do aula sobre o jogo das pérolas de cristal. Isso, o jogo das pérolas. Tem uma tradução, pérolas de vida. Não me lembro mais de outra coisa. Mas aí cada aluno fazia a tua apresentação geral sobre o Hermann Hesse e depois cada aluno comentava o livro. Eu comentei, me apaixonei. Para mim, ainda, eu gosto muito desse livro, talvez por essa lembrança afetiva. Narciso e Goldmund. Sim. É tão lindo aquele livro. Né? E não tem tanta teoria, não tem muita especulação, muita ação. Tá bem. Maria da Glória, é um prazer. Muito obrigado por teres. Para mim também foi. Eu gosto muito de conversar contigo, tu sabes. Tá bom. Não, nós fizemos juntos. Conversar com as pessoas também. Deixa eu só a gente não tem conversado ultimamente de forma real. A gente não tem, né? Nós fizemos lá, quando eu estava lá no Yellow, eu disse, quem é que eu vou chamar para fazer uma antologia do conto gaúcho? 35 contos, até foi uma ideia tua, 35 contos gaúchos. O bom gosto da escolha da Maria. O livro é ótimo, assim, a melhor antologia que eu conheço de conto gaúcho até hoje. Infelizmente esgotou, nós tiramos 2.000 exemplares, mas tem um sucesso. Tem uma segunda edição. Mas não tem mais, não existe mais. Não tem mais também. Não tem mais para comprar. Eu também não tenho aqui. Também não tem outra coisa, né? Também não tem livro. Então tá. Boa noite a todos, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por terem voltado. Agradeço pela chance, viu? A gente volta. Muito obrigado mais uma vez, um beijão. Viu, né? E